Hoje nós vamos falar sobre um tema extraordinário presente em toda a Bíblia, que é o poder da bênção sobre a nossa realidade. O poder que existe, que é liberado quando nós entendemos o conceito de bênção e nos colocamos e nos conectamos e nos aproximamos dessa realidade espiritual sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer que a bênção, ela vem de um verbo que se chama bendizer ou abençoar, e significa literalmente uma palavra, uma sentença, um destino que é proferido sobre as nossas vidas e que causa liberação para que venhamos prosperar, para que venhamos avançar, para que venhamos crescer. Bênção normalmente está ligado a uma autoridade das nossas vidas. Então, os nossos pais podem nos abençoar, os nossos governantes podem liberar bênção sobre a nossa realidade e, acima de tudo, o nosso Deus tem a capacidade, o poder de liberar bênção sobre nós. Mais uma informação importantíssima sobre o conceito de bênção é que na cultura bíblica hebraica, a palavra que traduz como bênção é a mesma palavra que se aproxima de uma comparação com os nossos joelhos, com a parte do nosso corpo que traz mobilidade, que traz deslocamento. Então imagina comigo agora que a bênção, ela causa na tua vida uma aceleração, uma movimentação, uma agilidade. Ela causa na tua vida um destravar. Então, se nós estamos vivendo debaixo de bênção, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas são liberadas, as coisas prosperam, as coisas são destravadas. E se pelo contrário, o oposto de bênção, que é a palavra chamada maldição, se estivermos na nossa vida não conectados ao poder da bênção, aí pode ser que estejamos nos esforçando para manter um casamento, para ter um trabalho, para cuidar das finanças, para cuidar da saúde, mas parece que nada flui, parece que é tudo travado, parece que é tudo difícil, parece que fica tudo emperrado, porque nós não estamos espiritualmente debaixo de um poder de bênção. Então hoje eu quero falar e crescer nesse assunto contigo, porque quando nós entendemos isso, nós precisamos estar buscando em Deus uma vida de bênção. É possível eu crer que Deus existe, é possível eu estar no meio de um momento de celebração como este, é possível eu estar escutando a palavra de Deus e na minha realidade eu não estar produzindo bênçãos, eu não estar causando o poder da bênção dentro da minha casa, na minha saúde, no meu coração, em tudo que eu fizer. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender está em Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Gênesis 1, 28, nós vemos uma primeira verdade da palavra de Deus sobre o poder da bênção. E essa verdade é que o nosso Deus é um Deus que é doador de bênçãos, é um Deus que é um abençoador, é um Deus que quer se relacionar conosco liberando bênção. Você vê no capítulo 1 de Gênesis que Deus havia criado todo esse mundo e por último Deus criou o ser humano. A primeira coisa que Deus disse para a humanidade, qual foi? Versículo 28, Deus os abençoou. Deus os abençoou dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para alinhar nossa vida a um poder da bênção espiritual sobre a nossa realidade é que Deus não é um Deus que em primeiro lugar quer castigar, não é um Deus que em primeiro lugar quer condenar, não é um Deus que em primeiro lugar quer amaldiçoar. As pessoas pintam uma imagem errada, grosseira, violenta, irada de Deus. Não. A intenção original de Deus, nós vemos já no primeiro capítulo da Bíblia, é ser um Deus que abençoa. É ser um doador de bênçãos. É ser uma autoridade sobre as nossas vidas que quer nos ver liberados para crescer. Quer ver fluir as coisas nas nossas vidas. Deus quer te ver prosperar. Deus quer nos ver ter uma realidade abençoada. Então, assim, quando nós entendemos, veja só que interessante que no versículo 28,
nós percebemos que Deus fala algumas palavras, libera bênçãos sobre nós como humanidade, sobre coisas que nós não imaginamos muito conectadas a um culto na igreja. Coisas que nós não imaginamos muito conectadas à nossa ligação com Deus. Mas veja o que Deus diz que é bênção. Deus não diz que é bênção algo espiritual apenas, algo transcendental, algo que fere a nossa realidade. Deus diz que é bênção o quê? Nós sermos pessoas frutíferas. Deus diz que é bênção quando a gente pode multiplicar as coisas que Ele tem nos dado. Deus diz que é bênção quando nós vamos encher, nós vamos ocupar, quando nós vamos crescer nessa terra. Deus diz que é bênção quando você e eu crescemos em autoridade, de subjugar, de dominar, de ter uma esfera de ação, de construir coisas, de ter responsabilidades na nossa vida, na nossa realidade. Então veja que interessante. Conceito de bênção agora, ele vai além de Deus ser um doador de bênçãos, ele chega numa realidade de que bênçãos não são coisas invisíveis, não são coisas subjetivas, não são coisas abstratas, mas bênçãos são coisas concretas. Diga assim comigo, bênçãos são coisas concretas. Bênçãos são concretas, então nós podemos olhar para a nossa realidade e nós vamos rapidamente perceber, a minha vida está abençoada ou não está abençoada? Nós podemos olhar para a nossa casa e rapidamente perceber, minha casa está abençoada ou não está abençoada? Nós podemos olhar para a nossa saúde e rapidamente ver, minha saúde está abençoada ou não está abençoada? Nós podemos olhar para as nossas finanças e perceber rapidinho se estamos ou não estamos debaixo de um poder de bênção. É claro que podem acontecer imprevistos, podem acontecer infortúnios, circunstâncias difíceis, mas eu estou dizendo agora num padrão. Qual tem sido o padrão? A bênção não pode ser a exceção da nossa vida. A bênção não pode ser um dia entre 365 do ano. Pelo contrário, a bênção tem que ser a normalidade do nosso viver. Então, se você está buscando a Deus, se você é um cristão, você precisa se alinhar ao poder da bênção. Para quê? Para que de forma visível, palpável, concreta, toda a tua vida esteja frutificando debaixo de bênção, com coisas concretas. Se você depois em casa puder, te aconselho, anote aí, capítulo 28 do livro de Deuteronômio, é um longo capítulo, que fala sobre o fruto da bênção e o fruto da maldição. Nesse capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos ali vários atributos que enaltecem o que é um fruto concreto de bênção de Deus. Deuteronômio 28, se você estudar na tua casa, você vai ver que a bênção ela gera recursos, posses, situações que nós construímos coisas na nossa história e na nossa vida. A bênção gera vitória sobre os desafios. A bênção gera boa saúde. A bênção gera filhos que prosperam. A bênção gera fruto para o teu trabalho. A bênção gera uma boa reputação nessa terra. A bênção gera a capacidade de emprestar ao invés de pedir emprestado. A bênção gera a influência de você liderar ao invés de seguir. A bênção de Deus está conectada a esses atributos quando a gente estuda lá Deuteronômio 28. Por outro lado, o que a maldição causa? Deixa eu te dizer de novo, não é um evento esporádico, é uma normalidade de vida. O que a maldição causa? Fome. A maldição causa pobreza. A maldição causa doença. A maldição causa filhos rebeldes. A maldição causa desavenças dentro de casa. A maldição causa crise financeira que eu tenho que sempre estar pedindo emprestado. A maldição causa que a minha vida esteja sempre sujeita, esteja sempre por baixo, esteja sempre humilhada. Tudo isso, se você estudar Deuteronômio 28, você vai ver que é uma colheita espiritual de uma realidade que não está conectada ao poder da bênção. Claro que podemos ter momentos, exceções na nossa vida, desafios que até mesmo Deus permite para que a nossa fé cresça, para que sejamos provados, mas eu estou dizendo agora que nós precisamos avaliar de forma geral as nossas vidas e perceber, estou vivendo debaixo do poder da bênção? Eu estou tendo situações concretas de fruto de bênção na minha vida?
ou eu preciso crescer nisso em Deus, preciso receber de Deus algo que me faça ser abençoado. Então, para que nós venhamos crescer nisso, mais um versículo eu gostaria de abrir contigo. Vá comigo no livro de Provérbios, bem no meio da Bíblia, Salmos, o próximo livro em direção ao final, livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Vamos abrir esse texto, se tiver na nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 10, 22, esse versículo sofreu várias traduções, mas na nova tradução da linguagem de hoje, existe aqui uma forma muito clara de nós entendermos a bênção de Deus. Diz assim: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Em outras traduções diz assim que ela não inclui dores, que ela não inclui sofrimento, que ela não inclui dor alguma, mas eu gosto muito desse versículo que diz que a bênção de Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Diga assim comigo: a bênção de Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção de Deus, ela nos libera, ela nos faz avançar, ela nos destrava, ela faz com que flua as coisas na nossa vida. Mas essa verdade aqui da Bíblia é extraordinária, porque ela está dizendo o quê? Eu posso me esforçar para ter uma boa saúde, eu posso me esforçar para ter uma boa reputação, eu posso me esforçar para ter uma família digna, eu posso me esforçar para ter prosperidade, eu posso me esforçar para viver em liderança, tudo aquilo que a bênção causa. Mas o que a Bíblia está dizendo? Nenhum esforço meu pode substituir aquilo que somente a bênção de Deus vai causar. Mesmo que eu me esforce demais, sempre vai haver um buraco na minha vida. Sempre vai haver algo menor do que seria a bênção de Deus liberada sobre mim. Então veja que interessante, a bênção de Deus, além de causar prosperidade, ela é algo único. A bênção de Deus é única, ela é singular, ela é algo que acontece espiritualmente na nossa realidade. É como se, quando nós nos colocamos debaixo do poder da bênção, os céus mudam na nossa vida. Os céus, o ambiente muda na nossa casa. Então, quando estamos debaixo de bênção, as coisas engrenam, as coisas acontecem, as coisas fluem, oportunidades aparecem, Deus está conosco e as coisas acontecem. Nós somos prósperos naquilo que nós fazemos. Quando eu vendo essa ideia de bênção para ti, eu espero que até esse momento já esteja desejoso de viver uma vida abençoada, de viver uma vida debaixo do poder de Deus, de ter convicção de que você está caminhando no trilho que Deus estabeleceu na sua palavra para que a tua vida esteja vivendo debaixo de bênção. O que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos que a bênção está ligada a duas grandes coisas. Para que nós venhamos ativar esse poder de bênção nas nossas vidas, duas grandes verdades da Bíblia precisam se conectar à nossa realidade. Primeira delas é praticar a palavra de Deus. O poder de bênção é liberado quando nós obedecemos e praticamos a palavra de Deus. Fale comigo assim: para uma vida abençoada, eu preciso praticar a palavra de Deus. Entenda comigo que isso é um princípio muito simples e muito óbvio. Se a bênção está ligada a uma palavra, a uma sentença, a uma afirmação que uma autoridade libera sobre a minha vida. Por exemplo, vamos dizer que o teu pai libera uma bênção sobre ti e ele diz o seguinte: olha, se tu trilhar esse caminho que eu estou colocando diante de ti, eu vou liberar essa bênção sobre a tua vida, eu vou causar esse recurso, essa prosperidade, esse resultado na tua vida. A que está atrelada essa bênção? A você se submeter à palavra que o teu pai te falou. Se você se rebelar contra essa palavra, querer viver outros caminhos, você vai receber aquilo que foi prometido como bênção para a tua realidade? Não. Com Deus como que é? Exatamente a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. A tua Bíblia é aquilo que Deus diz a teu respeito e a meu respeito. Então a bênção, o princípio do poder de bênção, nós precisamos ter um esforço, uma atenção, nós precisamos ter uma dedicação para conhecer a palavra de Deus e nos colocarmos nos trilhos, dos caminhos que a palavra de Deus coloca sobre a nossa realidade.
Então não adianta eu querer ter bênção na minha vida financeira se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus. Não adianta eu querer ter bênção sobre a educação dos meus filhos se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus. Não adianta eu querer ter bênção sobre o meu trabalho se eu não colocar os princípios da palavra de Deus como prioridade na minha realidade. Então, em primeiro lugar, para viver debaixo de um poder de bênção, aonde as coisas fluem, aonde prospera, aonde nós nos sentimos leve, aonde há um liberar de Deus para as nossas vidas, preocupe-se muito mais em priorizar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em conversar sobre a palavra de Deus, em estar se conectando àquilo que a palavra de Deus diz. E quando surge uma nova realidade na tua vida, não avance se você não tiver certeza o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu estou solteiro, quero me casar, quero namorar uma pessoa que eu vou me casar. Antes de você tomar qualquer decisão, vá para a palavra de Deus. Porque se você for para a palavra de Deus, o teu casamento vai ser abençoado. Olha, eu quero trabalhar, eu quero constituir algo, eu quero prosperar minha vida com um trabalho novo. O que você precisa fazer? Princípio da palavra de Deus. Porque senão nós vamos entrar nos princípios deste mundo. E os princípios deste mundo não são princípios de bênção. Os princípios de trevas são princípios de maldição. São princípios que infringem aquilo que Deus tem de liberado, de próspero para a nossa vida. Desde a sexualidade, desde as emoções, as finanças, o trabalho, todas as coisas, a palavra de Deus precisa ser a primazia das nossas vidas. Em segundo lugar, eu quero te trazer uma verdade bíblica agora, de nós que cremos em Jesus, do cristianismo. Por quê? Porque lá no passado, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 28, como você vai ler depois, nós vemos que a bênção estava condicionada a uma obediência perfeita de cada ser humano aos mandamentos de Deus. Se alguém falhasse em obedecer a um conjunto de 613 mandamentos da palavra de Deus, estaria sujeito a maldições. Porém, nós percebemos ao longo da história que nenhum de nós é perfeito, que nós, volta e meia, acabamos interpretando de forma errada, reagindo de forma impulsiva, algumas vezes falhamos, e isso liberava sobre o próprio povo de Deus situações de maldição, de seca, de miséria, de derrota, de inimigos vindo, tantas coisas que nós vemos na Bíblia. O que a palavra de Deus nos declara? Que Jesus nos faz livre das maldições e, ao mesmo tempo, Jesus nos libera todas as suas bênçãos. Abra comigo Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. E nós precisamos desse versículo para que Satanás não venha te acusar, te culpar, te condenar por coisas do passado, e dizer, não, tu não vai ter uma vida abençoada porque tu já fez isso. Tu não vai ter uma vida abençoada porque lá atrás, olha aqui como é que tu construiu. Tu não vai ter uma vida abençoada porque tu já errou. Olha o que a Bíblia diz com respeito ao poder de Jesus Cristo em liberar bênção sobre nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quais são as bênçãos que são liberadas sobre as nossas vidas por meio de Jesus? Quantas são essas bênçãos? Todas. Todas as bênçãos espirituais, o Senhor Jesus tornou possíveis para a nossa vida. Todas as bênçãos que são necessárias para o nosso viver, todo liberar, todo destravar, todo fluir, tudo aquilo que nos faz crescer e prosperar, o Senhor Jesus já liberou de forma espiritual nas nossas vidas. Então, bênção e maldição são coisas espirituais. Na lei, as pessoas precisavam de uma perfeição, precisavam cuidar para acertar cada detalhe dos mandamentos, senão estariam incorrendo em maldição. Mesmo que amassem a Deus, mesmo que crescem em Deus, a sua própria falha, a sua própria fraqueza trazia maldição. E agora em Jesus nós vemos que esse poder da bênção cresceu demais. Em Jesus nós vemos que o poder de viver uma vida abençoada não é agora um fardo de perfeição sobre a tua vida. Não é um peso de perfeição sobre o teu comportamento, mas é conectado agora a nós crermos em Jesus de todo o nosso coração
e ativarmos o poder de bênção sobre nós. Quando nós cremos em Jesus, nós temos força para cumprir a palavra de Deus. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem na nossa fraqueza e nos ajuda, e nos muda, e nos transforma, nós não precisamos fazer sozinho. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos clamar a Deus e Ele vai escutar a nossa oração, mesmo que exista um passado errado, indigno na nossa história. Quando nós cremos em Jesus, todas as bênçãos espirituais estão à nossa disposição nas regiões celestiais. Mas lembra o que eu te falei? Bênçãos são uma coisa empírica, subjetiva, invisível, ou bênçãos são concretas? O que são bênçãos? Concretas. Então a Bíblia está dizendo que Jesus conquistou para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que muitos cristãos não vivem uma vida abençoada? Porque não creem que a bênção é algo concreto. Muitos cristãos por décadas viveram uma vida de sofrimento, felizes em sofrer, porque a bênção estaria depois da sua morte, a alegria estaria apenas depois da sua morte, a glória estaria depois da sua morte. O que nós aprendemos na palavra de Deus? Que, claro, as bênçãos são espirituais, elas estão nas regiões celestiais, mas agora um último atributo que eu gostaria que você visse comigo na palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um último atributo que nós temos que captar para conectar a nossa vida a um poder de bênção, é que o uso da nossa fé é o que transforma aquilo que é invisível, aquilo que é espiritual, em algo real e concreto na nossa realidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza do que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós estamos vendo elas? Não. Nós estamos percebendo de forma concreta na nossa vida? Talvez ainda não. Então agora, como fazer para que no meu viver eu esteja debaixo de um poder de bênção por meio de Jesus? Eu preciso usar a minha fé em oração, em convicção, em confiança em Deus, ligado à palavra de Deus, para ativar o poder de bênção sobre a minha realidade, de forma específica. Então entenda isso. Pode ser que eu sou um cristão, estou vivendo bênção sobre as minhas finanças e sobre o meu ministério, mas o meu casamento está debaixo de maldição. Está tudo travado, está tudo trancado, está tudo difícil, está um ambiente de trevas. Como cristão, o que eu preciso fazer agora? Todas as bênçãos espirituais já são liberadas para a minha vida em Cristo Jesus. Então, por meio da fé, eu vou orar de forma específica e eu vou captar uma bênção para meu casamento e eu vou agora causar ela por meio da minha fé como algo concreto e real, pela minha oração, pela minha confiança, pela minha declaração, pelo meu agir de acordo com a palavra de Deus. Está claro isso, gente? Para que eu viva o poder da bênção sobre a minha vida, primeira coisa, eu tenho que entender que a intenção de Deus não é me castigar. A intenção de Deus não é me condenar. A intenção de Deus não é me amaldiçoar. Existe, verdade, maldição espiritual, mas ela é a consequência da humanidade querer estar de propósito afastada da presença de Deus. É algo natural que ocorre espiritualmente. Se afasta da bênção, há um poder de maldição. Então não é que Deus quer causar isso, não. Vemos desde o primeiro capítulo da Bíblia que Deus quer nos abençoar. Deus é um Deus abençoador. Então quando você se aproxima de Deus, jamais pense que Deus primeiro quer te castigar. Jamais pense que Deus primeiro quer se afastar de ti, te fazer pagar os pecados. O Senhor Jesus já pagou pelos teus pecados. Agora, quando nós entendemos isso, a imagem de Deus muda. Segundo, aquilo que a bênção pode causar, nenhum esforço meu pode substituir isso. Provérbios 10, 22. A bênção de Deus é única. Estar debaixo de bênção não se compara a mais nada, porque é algo espiritual. Os céus se abrem, há um liberar sobre a minha vida, coisas que eu me esforçava e que era difícil, que era travado. Agora, debaixo de bênção, as coisas vão fluir, vão acontecer, vão ganhar um liberar,
que acontece como uma colheita espiritual sobre nós. Terceiro, para viver esse princípio, é muito claro, eu preciso estar debaixo dessa palavra. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso me submeter à autoridade de Deus. Eu não posso querer viver a minha vida do jeito que eu quiser, aliado ao pecado, em promiscuidade, em sujeira, em imundícia. E aí chega no domingo, eu peço socorro de Deus. Não, eu não vou ter uma vida abençoada. Deus pode estender a mão para mim, aliviar meu sofrimento, mas a minha vida não vai estar abençoada, vai estar debaixo de maldição. Porque eu estou colocando parcialmente a minha vida debaixo da palavra de Deus e da autoridade de Deus. Então, para uma vida abençoada, eu preciso me submeter. Eu preciso me colocar debaixo da presença e da palavra de Deus. E cada decisão que eu vou tomar, eu preciso ter certeza e o respaldo do que a palavra de Deus diz. Qual é o trilho, qual é o caminho que ela diz que eu preciso trilhar. Por último, quando somos cristãos, nós entendemos que o poder da bênção não está ligado a você e eu sermos perfeitos. O poder da bênção não está ligado a nós termos uma história irrepreensível. Pelo contrário, muitos de nós conhecemos Jesus com muitas coisas que nós nos arrependemos do passado. O poder da bênção e da maldição não está mais ligado apenas à nossa história, ao nosso comportamento, mas agora está muito mais ligado a quanto nós cremos em Jesus, confiamos nele e ativamos aquilo que ele já conquistou de forma espiritual, invisível aos nossos olhos, pela fé, e agora trazemos como concreto para a realidade das nossas vidas. Leia Deuteronômio 28 quando você chegar em casa e comece a analisar se na tua realidade existe algum lugar que está faltando bênção. Comece a analisar se naquilo que nós vimos aqui, desde aquilo que você tem construído na tua vida, a vitória sobre os desafios, o fruto do teu trabalho, a tua saúde, a prosperidade dos teus filhos, a tua condição financeira, a tua reputação, a tua forma de se posicionar na vida, analisa lá. E naquilo que você perceber que não está alinhado ao poder de bênção na tua realidade, nós como cristãos precisamos orar, precisamos clamar, precisamos nos levantar e dizer em nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, eu agora recebo bênção de Deus sobre as minhas finanças, eu me alinho à palavra de Deus, recebo bênção de Deus sobre a minha saúde, recebo bênção de Deus sobre a minha casa, recebo bênção de Deus sobre o meu trabalho, eu ativo bênção de Deus sobre os meus filhos. Quando nós entendemos isso, a nossa oração fica específica, a nossa confiança em Deus aumenta, e agora nós temos certeza que estamos conectados ao poder da bênção de Deus. E quando nós vivemos, escolhemos estar debaixo do poder da bênção, nós temos convicção de que aquilo que nós faremos irá frutificar, aquilo que nós faremos irá crescer, aquilo que nós faremos irá acontecer. Uma família essa semana que conversou conosco, querendo primiciar a Deus algo para um novo começo na sua realidade, para uma nova situação, um novo ciclo, um ciclo de mais riscos em termos de trabalho, de um trabalho que é um pouco mais incerto, não é um trabalho de carteira assinada, mas é um trabalho que pode crescer muito, mas é um pouco mais incerto, assim como todos vocês que, quem sabe, trabalham prestando serviço ou como empresários, têm tido essa mesma realidade em cada mês, em cada momento. E eu disse para aquela família que estava conosco, eu disse o seguinte: o que vocês estão fazendo é o melhor caminho de todos, porque vocês no início da caminhada estão declarando e liberando a bênção de Deus sobre aquilo que vocês estão começando. Eu tenho certeza que Deus vai abrir portas que vocês podem confiar e que as coisas vão fluir e acontecer sobre a realidade de vocês. Então, sobre tudo que precisa ser consertado, clame a Deus por bênção, mas especialmente, não comece nada novo, não constitua família, não troque de emprego, não faça grandes investimentos, não vá atrás de algo que mude a tua vida sem antes ter convicção de cumprir os princípios da palavra de Deus e usar a tua fé para ativar poder de bênção na tua realidade. Nós somos cristãos e o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo que internaliza a sua palavra e frutifica. Infelizmente, muitos cristãos não entendem esse princípio,
vivem só alguns momentos debaixo da autoridade de Deus, e em tantos outros estão influenciados por um ambiente de maldição, por um ambiente travado, por um ambiente de dificuldade, por um ambiente em que impede aquilo que Deus tinha preparado. Escolha, pela palavra de Deus, viver debaixo do poder da bênção. Use a tua fé, use a tua confiança, conheça a palavra de Deus, te submeta àquilo que Deus tem para a tua vida e você vai ver uma história abençoada, filhos abençoados, saúde abençoada, tantas coisas que nós não temos controle e que Deus se levanta para liberar um fluir sobre a nossa realidade.